Salve, salve, amigos, amigas! Hoje nós vamos continuar falando desse livro fabuloso. É um livro tão pequenininho, mas preciosíssimo no seu conteúdo, nas suas reflexões. Gabriel Chalita é o filósofo poeta. E aqui nós vamos fazer um comentário sobre um dos capítulos, Dom Quixote e o valor do idealismo. Bom, idealismo é a busca do ideal, de um mundo melhor. A palavra idealismo teve vários significados ao longo dos séculos. E o Chalita escreve que as explicações etimológicas, gramaticais, são insuficientes para traduzir a grandiosidade do termo idealismo e a sua importância na história da humanidade. Ele diz que o idealismo é o grande motor das invenções, das descobertas, dos empreendimentos sociais, políticos, econômicos, culturais. O idealismo é o combustível essencial para a nossa experiência, porque nos propicia conhecimento, busca de novos desafios e nos possibilita ultrapassar barreiras. O idealismo, escreve Chalita, está para a vida, assim como o coração está para o corpo. O coração bombeia o sangue, para todo o corpo. E o idealismo ativa os dispositivos necessários para superarmos limites. E aí esse filósofo fantástico conta a história de Dom Quixote, que é uma novela de cavalaria. Foi escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes Saavedra no século XVI. E Miguel de Cervantes é considerado um dos gênios da literatura ocidental. Juntamente, ele divide a fama com o grego Homero, que viveu no século VIII a.C., com o italiano Dante Alighieri, do século XIII, e o inglês William Shakespeare, do século XVII. E olha que fantástico, em maio de 2012, uma comissão de críticos literários de várias partes do mundo escolheram Dom Quixote como a melhor obra de ficção de todos os tempos. A história narra um mundo paralelo, regido pela força do sonho, do idealismo. O Cervantes reflete a dupla face da nossa existência, razão e emoção, utopia e ceticismo, guerra e paz, sonho e realidade, dor e prazer, claro e escuro, matéria e espírito. Temos nessa obra, diz Chalita, uma análise excepcional da história do seu tempo, construída por meio da sátira mordaz de um observador perspicaz, atento, questionador e profundamente inconformado com o que via em redor. Bom, a história conta os feitos do cavaleiro da triste figura, que é o Dom Quixote de La Mancha. E ele resolve sair pelo mundo montado em seu cavalo, Rocinante, acompanhado pelo seu fiel escudeiro, Sancho Panza. E eles vivem muitas peripécias engraçadas. No misto de realidade e sonho, o Dom Quixote trava batalhas com numerosos inimigos imaginários que são moinhos de vento, mas que ele enxerga como gigantes. E ele vê castelos onde há simples casas, pobres. Ele enxerga princesas, em vez de camponesas. E ele acredita que os simples viajantes são saqueadores, ladrões.
e ele está convencido de que é um cavaleiro valente e sai para combater a brutalidade, as injustiças sociais, defende os mais fracos, então as viúvas, as crianças, as donzelas, e ele dedica os seus feitos à sua amada Dulcinea, que é uma camponesa, mas que ele enxerga como princesa. Dom Quixote é consumido pelo desejo de servir ao próximo, de ser valente, de ser capaz de, com a força e as suas armas imaginárias, derrotar todo o mal que tentasse se opor à felicidade humana. Dom Quixote é conduzido pelo idealismo de transformar a realidade em algo melhor. As pessoas idealistas, comenta Xalita, são pessoas revolucionárias que criam novas formas de ver o mundo. Estão sempre à frente do seu tempo, por isso que são incompreendidas pela maioria, mas sem os idealistas, sem os revolucionários, sem os sonhadores, e Xalita cita Joana d'Arc, Gandhi, Martin Luther King. Sem esses idealistas não haveria progresso. E eles sonham em mudar o mundo e servir a humanidade. São capazes, inclusive, de dar a própria vida em defesa dos seus ideais. E o Dom Quixote é esse exemplo, né, para todos nós. Ele é um sonhador em perene batalha pelos desvalidos. Por isso, aqui ele nos ensina, né, o Miguel de Cervantes, a ter um sonho, a ter um ideal que nos faça lutar, aprender, superar as limitações, porque a ausência de ideal nos leva à estagnação, ao tédio e até, muitas vezes, à depressão. E o Xalita escreve que nesse terceiro milênio há muitas ameaças reais que demandam a coragem e o idealismo de nobres cavaleiros. Nossos heróis hoje têm que ter sonho e idealismo, mas também consciência crítica, respeito às diferenças, tolerância, aquisição e propagação de cidadania, para garantir um futuro livre de violência, de injustiça, de desigualdade, de desamor, de medo, de isolamento. O mundo precisa de idealistas que olhem pela janela, vejam as rosas murchas e ainda assim fiquem felizes. Felizes, porque conseguem enxergar as sementes. Amigos queridos, agradeçamos muitíssimo, né, a Gabriel Xalita por nos trazer suas reflexões, profundas reflexões, seu conhecimento nesse livro fabuloso, Pedagogia do Amor. Amigos queridos, agradeço muitíssimo a inscrição das pessoas que estão aqui inscritas, as visualizações, os comentários, e que Deus nos abençoe sempre, nos fortaleça, que nos ajude a sairmos desse momento de estagnação, de estarmos mornos e abraçarmos as metas, os ideais que sonhamos para a nossa felicidade. Muito obrigada.